Ele é um garoto tímido, mas acaba tendo que morar com 5 garotas que fazem de tudo pra dormir com ele. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Hayato finalmente retorna da universidade para o café da sua avó chamado Café Terrace Família, após saber que sua avó faleceu. Ele espera que o café esteja vazio, pois parece uma cena de filme de terror, e entra no café planejando como irá demoli-lo para lucrar com a venda do local, apenas para ouvir um grupo de garotas conversando na sala, ao lado de onde ele está sentado. De repente, uma gata invade o quarto vestindo apenas roupa íntima. Como é a primeira vez que o Virgem vê uma garota quase nua, ele quase tem um ataque cardíaco e corre para o próximo quarto enquanto ela grita, apenas para encontrar a Mi em seu Ekusui. Para mostrar como é culto, ele pega a nas mãos dela enquanto foge e fica chocado ao encontrar 3 garotas nos outros quartos. Antes que ele possa se explicar, as garotas o perseguem, pensando que ele é um ladrão, e Yami o nocauteia. Mais tarde, depois de esclarecer as coisas com as garotas, elas pedem desculpas a ele. Então, elas explicam a Hayato que conheciam sua avó, dizendo que ela as deixou ficar com ela, e que depois de um tempo, elas se afeiçoaram a ela a ponto de considerá-la como família. Quando as garotas dizem a Hayato para voltar a Tóquio, ele fica irritado com elas. No entanto, as garotas dizem a ele que tem o direito de viver na casa, pois cuidaram de sua avó, a quem ele abandonou. Para manter sua posição como proprietário da casa, ele insiste que elas saiam, explicando que deixou sua avó porque brigou com ela. Mais tarde na praia, após ouvir o plano de Hayato de converter o café em um estacionamento, as garotas ficam preocupadas, pois não têm dinheiro suficiente para se mudar, e se ele derrubar o café, isso vai atrapalhar o concerto que elas estavam planejando. Então elas decidem fazê-lo mudar de ideia, usando seus encantos femininos. Enquanto Hayato está em seu quarto pensando no passado, Uka entra no quarto vestida de empregada, dizendo-lhe para jantar com elas, mas ele acha seu ato de gentileza suspeito, mencionando que sua decisão sobre o café é final, e então ele se oferece para pagar o jantar. Ao chegar à mesa de jantar, eles veem que ela faz um péssimo trabalho ao cozinhar, apresentando pratos queimados enfeitados com vegetais, o que faz Hayato chamá-la de estúpida, em vez de mudar de ideia como ela pretendia. Em seguida, eles sinalizam para Ami entrar, vendo que a primeira tentativa falhou, e ela aparece vestida como uma Hooter Girl, sentindo-se confiante de que o tem na palma da mão. Então, ela o convida para sair em um encontro. No entanto, ela fica chocada quando ele a rejeita. Mais tarde, enquanto as garotas jantam juntas, Hayato se isola, preferindo fazer um lanche em vez da refeição que elas prepararam. E então Ryo informa que o banho está pronto para ele. Enquanto está no banho, Hayato se sente inquieto, esperando que as garotas tenham aprontado algum tipo de truque. Mas ele termina o banho sem incidentes, e ao voltar para o quarto, vê a porta do café aberta. Ao entrar no café, ele vê a Kane sentada em uma das mesas com um pacote de chocolates em forma de cigarro, que ele assume serem cigarros de verdade. Então ele fica irritado com ela, e a repreende porque fumar é proibido no café. Mas ela lhe oferece um dos chocolates, explicando que frequentemente vai lá para escrever músicas para sua banda. Ela também o ridiculariza por dizer a ela para seguir as regras de uma loja que ele quer demolir, fazendo com que ele saia do café se sentindo envergonhado. Enquanto isso, no quarto de Shiragiko, Ryo a embebeda, sabendo que ela se transforma em uma atriz de filme adulto quando bebe álcool. Então, ela a envia para o quarto de Hayato enquanto ele está dormindo, planejando chantageá-lo com um vídeo que ela conseguirá dele transando com ela. Imediatamente, Shiragiko chega ao quarto de Hayato, ela começa a tirar a roupa, exibindo seus grandes melões e bolos de arroz. Sim, garoto. Então ela prende Hayato na cama para poder fazer um bebê com ele. Mas antes que ela possa finalmente acabar com a virgindade dele, Ami aparece, assumindo que Hayato é o culpado e começa a bater nele. Na manhã seguinte, enquanto Shiragiko prepara o café da manhã para Hayato, ele descobre que ela não se lembra do que aconteceu na noite anterior, enquanto Ami pede desculpas a ele após ser repreendida por Ryo por arruinar seu plano. Nesse momento, eles são visitados por alguns homens interessados em comprar o café e fica claro para as garotas que Hayato está realmente decidido a vender o lugar. No entanto, ele começa a ter dúvidas sobre a venda quando um dos compradores tenta jogar fora a placa do café. Quando as garotas percebem que ele ainda pode ter o desejo de administrar o café, elas decidem enviar Uka para encontrá-lo com sua refeição favorita e persuadi-lo. A princípio, ele recusa a comida, e antes de sair da sala, ela diz a ele que sua avó lhe disse para preparar aquele prato para ele se algo acontecesse com ela. Depois de provar a refeição, ele se lembra das dificuldades que sua avó enfrentou para manter o café funcionando, e Uka o ouve expressar sua tristeza por não ter se vingado das pessoas que menosprezaram sua avó antes de ela morrer. Depois, enquanto Hayato está na cozinha, Uka se encontra com ele, dizendo que está feliz por saber que ele comeu a refeição. E então ele pergunta como era sua avó antes de morrer. Ela conta que ela morreu dormindo após uma refeição feliz junto com as meninas, e ele sorri feliz, dizendo que está contente que ela morreu feliz, encantando Uka no processo. Mais tarde, ao se encontrar com as garotas, Hayato informa que decidiu tirar um ano de folga da universidade para administrar o café, e que planeja voltar se não obtiver um resultado positivo. Então ele cede ao seu lado simp e anuncia a elas que quer morar com as garotas na casa. No entanto, Uka se opõe à ideia, mas é vencida pelas outras garotas. No dia seguinte, depois que as garotas se apresentam adequadamente a Hayato, ele atribui tarefas a todos, mas fica frustrado ao descobrir que elas são preguiçosas. Quando eles dizem a ele que a avó tinha feito a maioria das tarefas para eles, basicamente tratando-os como adolescentes mimados, ele se pergunta se eles a fizeram trabalhar até a morte. Mas eles explicam que ajudaram no café e então exigem que ele lhes pague salários para fazer as tarefas. Mas ele recusa o pedido.
Como ninguém parece se oferecer para fazer as tarefas, Shiragiku se oferece para cuidar de todas as tarefas. Mas Hayato recusa sua oferta, afirmando que não aceitará que todos joguem todo o trabalho sobre ela porque ela é uma pessoa sem personalidade. Então ele ordena que todos limpem a casa. Enquanto realizam suas tarefas designadas, Hayato os supervisiona, garantindo que não relaxem. Então ele encontra o Kai esfregando as escadas, e quando ele a manda fazer algo, ela diz para ele cair fora. Antes que ele possa sair para lavar roupa, seu radar cultural detecta a calcinha de Ouka, e Ryo o dedura enquanto ele está olhando para ela. Enquanto ela tenta se cobrir, escorrega e voa em direção a Hayato. Mas os deuses do Ect falharam com ele, pois ela trata seu rosto como um capacho, nocauteando-o. Mais tarde, ele acaba limpando o café sozinho, pois as garotas estão bravas com ele por fazer uma coleção das roupas íntimas delas enquanto lavava a roupa. E então ele encontra Shiragiku lá. Enquanto ela agradece por defendê-la antes, dividindo as tarefas para todos, ele age com naturalidade, dizendo que ela não deve ser tão formal com ele, pois são família. E então ela informa que o jantar está pronto, insistindo que jantem juntos como uma família para manter a promessa que fizeram à avó dele. Mais tarde, após jantar com as garotas, Hayato decide tomar um banho. E mais uma vez, os deuses do Ect fazem sua parte, quando Ouka entra nua. No entanto, ele recebe a culpa, e Ami aparece imediatamente para garantir que ele seja punido. No dia seguinte, enquanto está no café, Hayato organiza um evento de pré-abertura para praticar o atendimento aos clientes e convida as garotas para servi-los. Embora duvidem de sua capacidade de fazer um bom trabalho, ele está confiante de que provará o contrário. Mas ele acaba sendo uma verdadeira decepção, pois as garotas reclamam que seu café tem gosto de merda, e depois zombam dele quando ele fica abatido com seu fracasso. Mais tarde naquela noite, irritado com os comentários sobre o seu café, ele decide praticar fazer café no café após o jantar e encontra a Kane lá. Então ela pede para ele fazer uma xícara de café para ela, mas como ele ainda está irritado por ela ter falado mal do seu café antes, ele a desafia a fazer uma xícara para ele, agindo como um idiota. Depois de entregar o café a ele, ela sai como uma chefe, sem se importar se ele bebeu ou não. E quando ele engole o café incrível dela com seu orgulho do tamanho de uma montanha, ele pede para ela ensiná-lo como fez o café, já que nunca aprendeu com a avó. Depois de ouvir isso, ela decide ensiná-lo sem guardar rancor, porque a avó dele já tinha dito a ela que ele se comportaria assim. No dia seguinte, Hayato arrasta Ryo para acompanhá-lo enquanto visita alguns de seus parceiros de negócios para informá-los sobre a reabertura. No entanto, ela assume que ele está apaixonado por ela e que usou a visita como uma chance para sair em um encontro com ela. Mas ele simplesmente responde que as outras garotas não são adequadas para tais reuniões, acrescentando que ele só quer que ela lhe dê direções para onde está indo. Mais tarde, enquanto estão na torrefação, Ryo percebe que Hayato tem as habilidades sociais de um introvertido enquanto conversam com o proprietário, então ela intervém para salvar o bom relacionamento que tem com o dono da loja. Enquanto visitam os outros parceiros, as coisas acontecem da mesma forma, e depois de verem o último parceiro, eles finalmente se dirigem a um santuário. Quando terminam de rezar, Ryo entra no modo maternal, repreendendo Hayato por não mostrar o devido respeito aos parceiros, e ele imediatamente aceita suas falhas sem discutir, pedindo desculpas a ela pelo seu comportamento, o que a surpreende, pois ele aceitou facilmente sua correção. Enquanto voltam para agradecer adequadamente aos parceiros, ela decide mostrar-lhe a calcinha como recompensa por ser um bom menino, mas ele tropeça na escada enquanto a olha. Depois de alguns dias, Ryo percebe que Hayato parece sempre bater de frente com Ouka, e ela o aconselha a resolver as coisas com ela para que o ambiente do café seja confortável o suficiente para eles trabalharem. Mais tarde naquele dia, enquanto observava Ouka lavar a roupa fora de casa, Hayato leva a sério o conselho de Ryo, pois ser rude com Ouka na frente das clientes pode fazer com que ele seja cancelado no Twitter, o que seria ruim para as vendas. Então ele pensa em uma maneira de se dar bem com ela, e a Kane diz para simplesmente encher Ouka de elogios. Nesse momento, Ouka o vê e começa a reclamar, dizendo para ele preparar o café para a abertura se não tiver nada para fazer. Mas Hayato tenta elogiá-la, sorrindo como se estivesse sob ameaça. No entanto, ela interpreta mal o gesto dele como um insulto indireto e os dois começam a brigar. Mais tarde naquela noite, quando ele chega ao quarto de Ouka para passar uma mensagem de Ryo, ele a encontra experimentando o uniforme de empregada do café em seu quarto e começa a zombar de como ela fica nele. No entanto, ele percebe que ela está ficando irritada, então faz um elogio muito fraco para evitar entrar em outra briga com ela. Para sua surpresa, seu plano parece funcionar, pois ela fica feliz que ele elogiou os uniformes, revelando que foi ela quem os fez. E então, ela reconhece que ele melhorou em fazer café. No dia seguinte, quando Hayato se encontra com as garotas, ele informa que estarão prontos para abrir o café no dia seguinte e elas ficam animadas ao ouvir a notícia, assegurando-lhe que será um sucesso enquanto ele se preocupa com a adesão. Enquanto conversam, as garotas percebem que Ami parece estar incomodada com algo, mas ela disfarça, e Hayato a surpreende com o pagamento do mês anterior. Mais tarde, enquanto Hayato relaxa na praia, ele expressa como está aliviado por se dar bem com as garotas tão rapidamente, apenas para Ami aparecer e deixar claro para ele que sua avó preparou o terreno do harém para ele porque achava que talvez não estivesse lá quando ele voltasse. Depois que ele agradece a Ami por fazê-lo perceber tudo, pensando que ela pode não ser uma idiota afinal, ela mais uma vez prova que tem apenas 2 neurônios ao esfregar o que disse na cara dele. Quando eles voltam para a casa, Hayato encontra seu computador e telefone em pedaços, e Ami admite que os quebrou, oferecendo seus milk jugs para ele apertar como bolas de estresse. Não vou mentir, isso me deixou excitado. Em vez disso, ele decide que quer ir até o fim, perseguindo-a pela casa. No dia seguinte, que é o dia de abertura do café, Hayato se encontra com as garotas no café para falar com elas antes que os clientes comecem a chegar. Então, ele as incentiva a trabalhar duro e abre o café para os negócios.
Enquanto se preparam para receber os clientes, Ryu avisa Hayato para não perder a calma caso encontre um cliente rude, dizendo-lhe para apenas pedir educadamente que ele se retire. E embora as garotas duvidem que ele manterá a calma, ele promete seguir o que elas disseram. Logo depois, os clientes começam a chegar e tudo parece estar indo bem até que um velho entra, dizendo que nunca esperou que o café reabrisse após a avó de Hayato falecer. Imediatamente, Hayato se lembra de que ele era um dos que odiavam sua avó, e o velho se senta em uma das mesas para pedir o café mais caro. Enquanto Hayato prepara o café, ele pergunta se Hayato é parente da antiga dona do café e o chama, gabando-se de ter salvado o negócio da avó dele. Ao ver isso, as garotas ficam nervosas que Hayato possa se meter em problemas se o homem continuar falando besteiras. Mas, para surpresa delas, ele agradece ao velho idiota e mantém a calma, mesmo quando é provocado pelo homem. No entanto, o homem continua insultando a avó dele, provocando as garotas a considerarem acusações de assassinato. Mas antes que possam acabar com ele, Hayato o impede a tempo. Enquanto Hayato pede desculpas a ele, o homem dá uma impressão ameaçadora ao tentar rasgar o uniforme de Shiragiku, chamando-o de feio. Então Hayato o segura, ameaçando processá-lo se ele não sair, enquanto os outros clientes se juntam a ele e expulsam o homem do café. Já faz uma semana desde que o café reabriu, e enquanto trabalha no café, Hayato percebe que o número de clientes parece estar diminuindo a cada dia. Então, Hayato se preocupa que eles logo saiam do negócio, pensando em maneiras de melhorar as vendas. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã com as garotas, ele sugere que montem uma barraca no festival anual das cerejeiras, embora algumas das garotas tenham que ficar para cuidar do café. E Shiragiku então propõe criar um novo item no menu. Depois disso, Hayato a ajuda no café a criar um prato. No entanto, ele fica preocupado, pois a refeição que ela está propondo contém álcool, o que a deixa com vontade de montar no seu mastro. Depois de um tempo, Ryu decide se juntar a eles, pedindo para ajudar, mas Hayato diz para ela cair fora, pois ela só será um incômodo. E depois de ver que ela está prestes a explodir, ele diz que ela ficará encarregada do café enquanto eles cuidam da barraca no festival, para acalmá-la. Depois que Ryu sai, Shiragiku diz a Hayato como é inacreditável trabalhar com ele no café, falando como se o conhecesse no passado. No entanto, o idiota denso pensa que ela está se referindo ao que sua avó lhe contou sobre ele, afirmando que nunca pensou que voltaria para assumir o café. Então pergunta onde ela aprendeu a cozinhar, já que a comida dela estava esplêndida. Enquanto ela conta a razão pela qual começou a cozinhar, de repente fica intoxicada e começa a tirar a roupa dele para desenvolver a trama. Mas sua esperança de conseguir alguma ação é destruída quando Ryu os interrompe, afastando-o dela. Mais tarde, enquanto conversa com Hayato no café, Akane descobre que eles não conseguiram criar um novo item para o menu. Então ela apresenta uma receita de biscoito de primavera que ela e a avó dele criaram, oferecendo-a a ele. Ele então pergunta por que ela não mencionou isso antes, e ela responde que não queria estragar a diversão dele com as garotas, e entrega a ele. No dia seguinte, Hayato, junto com Ami e Ouka, monta a barraca no festival, e alguns de seus parceiros de negócios visitam a barraca com presentes para desejar-lhes boa sorte, enquanto Ouka relaxa. Depois de um tempo, ela acorda agitada, reclamando que deveriam tê-la acordado mais cedo para manipulá-los. Então ela sai para o banheiro, e no caminho de volta esbarra em um grupo de bandidos feios. Enquanto isso, após uma ligação para verificar o café, Hayato se pergunta por que Ouka não voltou para a barraca e a vê sendo assediada, correndo para ele em busca de ajuda. Quando ele diz aos homens que estão atrás dela para encontrar outra garota para flertar, já que Ouka é uma das suas garotas, eles se recusam a recuar e começam a fazer uma cena. Nesse momento, os outros donos de lojas intervêm, ameaçando chamar a polícia se causarem mais problemas, e eles são forçados a sair. No dia do festival, enquanto Hayato se dirige para a barraca com as garotas, eles notam uma multidão na frente da barraca. Então, eles correm para ver o que está acontecendo, apenas para descobrir que a barraca foi destruída, e percebem que os homens do dia anterior devem ter feito isso. Para evitar causar problemas para o resto dos donos de barracas, Hayato decide fechar a barraca e depois vai para casa com as meninas. Enquanto caminham para casa, Ouka se sente culpada pelo que aconteceu, dizendo que seus bolos de arroz gordos atraíram os desordeiros para a barraca. E ela até adormeceu enquanto montavam a barraca. No entanto, Hayato entende sua razão para relaxar, afirmando que ela ficou acordada a noite toda trabalhando nos uniformes de primavera para as meninas. Ele também revela que tem um plano para compensar o fechamento da barraca e pede a ajuda dela para executar o plano. Quando voltam ao café, ele tira o carrinho de comida da avó e conta-lhe seu plano de vender o café usando o carrinho de comida. Em seguida, instrui Ouka a postar sobre o carrinho de comida nas redes sociais deles e envia Ami para buscar suprimentos para o carrinho de comida. Depois de montar o carrinho de comida em um local favorável, o plano se revela um sucesso, pois eles conseguem muitos clientes e fazem grandes vendas. Mais tarde naquele dia, a caminho de casa à noite, eles são atacados pelos encrenqueiros, e Hayato os confronta para impressionar suas amigas. De repente, um dos homens usa seu rosto como saco de pancadas, provocando Ami a retaliar, usando o chute voador de Liu Kang para mandar um dos homens voando. Enquanto ela se recupera de usar tanta energia, outro dos encrenqueiros tenta acertá-la com um bastão, mas ela o contra-ataca e o derruba. Então, Hayato diz a eles que Ouka é 1 milhão de vezes mais assustadora que Ami, e que seu apelido é Ouka, a cachorra louca, fazendo com que eles fujam com o rabo entre as pernas. Aliviado por eles não terem se machucado, Hayato explica a Ouka que ele blefou sobre ela ser uma louca para que eles não os persigam depois, e afirma que deixou que o socassem para proteger o carrinho que ela trabalhou duro para decorar, fazendo-a se apaixonar por seu mecanismo protetor. No dia seguinte, está extremamente movimentado no café, pois o plano alegre de promoção do Festival de Hayato para a loja funcionou perfeitamente.
e Hayato, junto com Shiragiku, parece estar com as mãos cheias. Então, de repente, Ryo aparece como o FBI para ajudá-los, embora já tenha trabalhado no dia anterior. Mais tarde naquela noite, enquanto Hayato janta em casa com as meninas, Akane diz a Ryo para não se sobrecarregar, mas ela garante que está bem, então todos vão para a cama. Mais tarde naquela noite, ao ir ao banheiro, Hayato vê que as luzes dela ainda estão acesas, então decide ver se ela está fazendo seu conteúdo para o OnlyFans apenas para encontrá-la pesquisando maneiras de melhorar o café no computador. E ele se pergunta por que ela está se esforçando tanto como meio período. Em resposta, ela explica que quer proteger o café para mostrar sua gratidão por sua avó tê-la salvado, e ele a aconselha a relaxar um pouco, mas ela começa a enlouquecer, afirmando que ninguém vai ajudá-la se ela não trabalhar tanto. No entanto, ele traz de volta a razão, dizendo para levar a vida no próprio ritmo e não pensar demais nas coisas, pois ela não vai aguentar muito se continuar se estressando. Enquanto Ryo fica surpresa com a resposta dele, ele a afaga na cabeça, prometendo cuidar dela, depois vai para a cama e ela se pergunta se pode confiar nele. No dia seguinte, enquanto Hayato pensa em ideias para aumentar ainda mais os lucros do café com as meninas durante o café da manhã, Akane se despede, dizendo que tem algumas coisas para fazer, já que é seu dia de folga. Depois disso, Hayato pergunta às outras garotas o que ela está fazendo, então as garotas contam a ele sobre os shows que ela faz com sua banda e mencionam que não conseguem assistir a nenhum dos shows dela porque ela não as deixa, então ele conclui que ela está apenas envergonhada porque a música da banda dela deve soar pior do que as rodas de um trem raspando nos trilhos. No entanto, enquanto voltava para casa da loja de conveniência, ele ouve algumas garotas falando sobre o concerto de Akane e decide assistir ao show, apenas para descobrir que foi incrível. Após o show, Akane fica surpresa ao encontrá-lo no caminho para casa e fica nervosa ao saber que ele assistiu ao show. No entanto, ele diz a ela que gostou do concerto, prometendo não contar para as outras garotas ao ver seu rosto ficar vermelho como um tomate de vergonha. Mais tarde, no trem de volta para casa, ela explica a Hayato que é tímida demais para convidar as garotas para seus shows, afirmando: uma banda por diversão, e sente que tudo o que faz não tem significado. Depois de ouvir isso, ele a incentiva a acreditar em si mesma, expressando o quanto foi tocado pela sua música, e mostra a ela uma cópia do seu CD que ele comprou, o que a anima. Cerca de uma semana depois, enquanto Hayato está fora fazendo compras de suprimentos, as garotas passam o tempo na casa, conversando sobre o progresso que Hayato fez como gerente desde que chegou, e suas experiências juntas. Então, Akane busca a opinião delas sobre mudar o nome de sua banda para o que Hayato sugeriu, e decide manter o nome atual após ver as reações. Quando Ruhu levanta uma questão sobre o futuro deles juntos, perguntando o que Hayato fará se o café continuar após um ano, Shiragiku especula que ele contratará novos trabalhadores a tempo parcial como seu harém em sua banda, acrescentando que ele pode se casar. E todos ficam em silêncio ao perceberem que são suas potenciais noivas. No entanto, todas recusam a ideia de se casar com ele, exceto Ami, e as garotas ficam surpresas quando a calma Akane demonstra uma grande admiração por ele, dizendo brincando que não se importaria de se casar com ele. No dia seguinte, quando Ruhu entra em casa após seu passeio, ela ouve Hayato conversando com Shiragiku na cozinha enquanto ele diz que é a primeira vez que faz isso, e Shiragiku percebe que ela cuidará de tudo, dizendo-lhe para colocar antes que ela faça barulhos de felicidade e afirme que Hayato é enorme. Ao ouvir isso, Ruhu assume que eles estão se exercitando, então ela entra na cozinha para se juntar a eles, mas fica desapontada ao ver que estão fazendo sanduíches. Então, ela decide participar, mas fica com ciúmes ao ver que Hayato fica envergonhado quando Shiragiku o elogia. E ela também o elogia, ao que ele responde acariciando sua cabeça, colocando-a em modo tsundere. Depois de se sentir envergonhada por ter se comportado como um cachorro buscando a atenção de seu dono, Shiragiku diz para começarem a fazer os sanduíches. No entanto, enquanto ela mostra a Hayato como preparar um sanduíche, Ruhu fica com ciúmes, pois a tratam como uma terceira roda, e ela inicia uma guerra de sanduíches com Shiragiku para ver quem consegue satisfazer Hayato. Enquanto apresentam seus sanduíches para Hayato decidir qual é o melhor, ele finge estar com dor de estômago para evitar escolher entre eles e vai para o seu quarto. Mais tarde naquela noite, enquanto ele janta com as garotas, Ruhu e Shiragiku parecem estar de volta ao normal enquanto servem às garotas os sanduíches que fizeram mais cedo, e Hayato se sente aliviado. No dia seguinte, enquanto Hayato organiza as contas do café em seu quarto, Ouka reclama com ele sobre o comportamento de Ami, afirmando que ela não está agindo como a cabeça de vento energética de costume. E embora ele não veja um problema com ela, Ouka diz para ele fazer algo a respeito, preocupada que ela possa estar doente. Mais tarde, enquanto limpam o café, Hayato está preocupado com o comportamento estranho de Ami, e Akane diz a ele que ela recentemente perdeu uma luta de prática de karatê. Depois de ouvir isso, Hayato se encontra com Ami na casa para confrontá-la sobre seu mau humor, perguntando sobre a luta que ela perdeu. Então, ela explica a ele que decidiu enfrentar um oponente muito mais forte do que ela, mesmo depois de seu treinador ter avisado contra isso. Depois que Hayato a conforta, afirmando que ela deveria se concentrar mais em vencer do que em aprender técnicas, ela decide treinar mais, voltando a ser como de costume. No dia seguinte, enquanto trabalhava no café, Hayato acha difícil instruir as garotas sobre o que fazer, já que o café está lotado de clientes, então ele decide pedir ajuda a Ruhu. No entanto, quando a encontra fora do quarto, ela recusa o pedido, afirmando que ele não pode simplesmente mandar nela o tempo todo. Então ele decide pedir ajuda a Akane ou Ouka, forçando a entrada no quarto de Ruhu, que tenta impedi-lo, apenas para ver Akane e Ouka se preparando para filmar seu conteúdo adulto.
Yuka dá um tapa no rosto dele quando ele fica olhando pra elas pra guardar a imagem mental de seus corpos. Então as garotas também se recusam a ajudá-lo. No final do dia, Hayato acaba limpando o café sozinho, resmungando sobre as garotas estarem preguiçosas. Mas então ele percebe que está sendo egoísta por depender demais delas, lembrando-se de que elas não são sua verdadeira família. Mais tarde naquela noite, ao chegar em casa, ele é recebido por uma festa surpresa de parabéns que as garotas organizaram pra ele. E então elas o fazem sentar para dizer que ele deve depender delas como sua família. Enquanto celebram, Akane sai sorrateiramente para atender uma ligação da mãe e fica triste após a chamada. No dia seguinte, após as celebrações, todos parecem notar que Akane está sendo super gentil com eles, dando muitos elogios a todos e resolvendo pacificamente os conflitos entre eles. Depois de jantar com as meninas, Akane vai tomar banho primeiro e as meninas comentam sobre como ela tem sido menos arrogante ultimamente, mencionando que ela se tornou uma parte importante da família delas também. Mais tarde naquela noite, ela se encontra com Hayato no café, enquanto ele pratica como fazer café, e ele a confronta sobre sua atitude excessivamente simpática, perguntando se ela planeja desistir, o que a surpreende. Ela então confirma a suspeita dele, e ele pergunta se ela vai sair de casa em breve. Então, ela diz que vai se mudar até o fim de semana devido a algumas circunstâncias familiares, mencionando o quanto é grata a ele, e lhe concede um passe livre para aproveitar seus grandes melões. Mas ele estraga sua única chance de ficar com ela. Ele também descobre que ela parou de tocar na banda enquanto conversam, e a convida para sair com ele, já que ela está em dívida com ele. No dia seguinte, durante o encontro, Akane percebe que ele a enganou para revisar cafés com ele em outros cafés, e ele aproveita a oportunidade para discutir a partida dela sem incomodar o resto das garotas. No entanto, quando ele pergunta o que está acontecendo, ela diz que não tem mais nada a dizer, e então eles voltam para casa. Enquanto isso, de volta a casa, as outras garotas entram em frenesi ao descobrir que Hayato está em um encontro com Akane. Yami revela que ouviu Akane falando sobre algo importante com Hayato. Mais tarde, voltando ao café, Hayato pede a Akane para fazer uma xícara de café para ele, prometendo prestar atenção no sabor, já que pode ser a última vez que prova o café dela. E ela diz a ele como o ano foi divertido enquanto esteve com eles. Então ela pergunta por que ele não está sendo curioso sobre ela voltar para a casa da família, ao que ele responde que está respeitando sua privacidade e decisão de partir. Depois de ouvir isso, ela continua a contar sobre sua família respeitável que administra um negócio de comércio, afirmando que estão forçando-a a um casamento arranjado para que ela possa continuar a empresa e se tornar uma fábrica de fazer bebês. Ela também explica que fez um acordo com eles para poder viver como queria durante aquele ano, e que seu tempo acabou. Então, de repente, as outras garotas aparecem após ouvirem a conversa, dizendo para ela não ir embora, pois há muitas coisas que gostariam de experimentar com ela. Enquanto conversam, Akane diz a eles que quer ficar com eles, mas teme que sua mãe não permita e implora a Hayato para fazer algo a respeito. No dia seguinte, a mãe de Akane, que parece tão fria quanto o Polo Norte, aparece no café, e Akane, junto com Hayato, se encontra com ela. Depois de se sentar em uma das mesas, ela pergunta a Hayato por que ele marcou a reunião, e ele passa a conversa para Akane, dizendo que ela tem algo a dizer. Quando Akane pede mais tempo antes de voltar para casa, sua mãe nega o pedido, chamando-a de perdedora que nunca termina nada do que começa, e depois ignora Akane quando ela tenta se defender. Então a mãe dela continua falando mal dela, mas quando Akane está prestes a se desculpar, Hayato intervém, dizendo para ela criar coragem, e que ela deve fazer a mãe entender sua decisão de ficar. Quando Akane fica irritada por ele não ter falado nada sobre o que ela quer para a mãe, ele diz para ela parar de ser covarde e tomar controle de sua vida, afirmando que ela deveria ir para casa se não consegue nem olhar nos olhos da mãe para dizer não. Depois de ouvir isso, ela volta a si e se oferece para fazer uma xícara de café para a mãe, e Hayato se gaba de como ela é habilidosa para a mãe. Então Akane serve o café para a mãe, afirmando que ele representa seus esforços ao longo daquele ano. E antes que ela tome um gole do café, Hayato diz que seu coração precisa estar nele para perceber o quão bom o café é. Depois de tomar um gole do café, a mãe dela conta sobre a vez em que teve que deixar o emprego que amava porque foi instruída a herdar o negócio da família, admitindo que tinha a noção errada de que Akane era uma fracassada sem emprego que estaria melhor sendo forçada a seguir um caminho semelhante. E então, ela diz a Akane para viver do jeito que quiser antes de ir embora. Mais tarde naquele dia, Akane encontra Hayato sentado à beira do mar e agradece a ele por ajudá-la a encontrar a coragem para se defender. No entanto, ele tenta agir com indiferença, mencionando que ficou feliz que as coisas deram certo, pois poderá continuar a ser fã dela por mais um tempo. Quando ela o abraça, pressionando seus enormes seios contra as costas dele, ele age como uma criança de 5 anos envergonhada. Então, eles voltam para casa para jantar. No dia seguinte, no café da manhã, depois de entregar o pagamento do mês às garotas, Hayato faz uma reunião com elas para fazer um anúncio importante, mas tem dificuldade em dizer do que se trata. Quando as garotas percebem que ele está sendo um covarde, dizem para ele cuspir o que tem a dizer, e ele conta sobre seu plano de abrir uma cabana de praia, exigindo que trabalhem durante as férias de verão, o que elas concordam. Mais tarde naquele dia, enquanto Akane está fora se encontrando com sua banda, Hayato passa o tempo com as garotas na casa. E elas se perguntam como ele conseguiu o capital para montar a cabana. Então ele diz que investiu uma grande parte de sua receita de ações para construí-la. Quando as garotas sugerem maneiras de promover a ideia, Ryo muda para sua persona Workaholic, propondo redesenhar a página da web, mas Hayato a avisa para não exagerar. E então, Ouka aparece vestindo os uniformes de verão do café que ela desenhou, fazendo o poste de Hayato crescer de tamanho.
Logo depois, Ryu troca para um dos maiores de Youka, exibindo seus seios para Hayato, e imediatamente Akane entra na sala, encontrando Hayato vivendo o sonho de todo otaku enquanto seu harém briga por ele. No dia seguinte, Ryu arrasta Hayato para o café, pedindo-lhe para tirar fotos do novo item do menu. No entanto, ele acha difícil conseguir uma boa foto, e Ami aparece na única boa foto que ele tem dele. Depois eles vão à praia para tirar fotos das garotas em seus uniformes de empregada e acabam se divertindo no mar. No dia seguinte, eles se preparam para abrir a cabana, e as garotas aparecem vestindo seus bonitos uniformes de verão. Enquanto Hayato se sente feliz ao ver que a cabana está cheia de clientes, Ryu entra em modo acelerado, recusando-se a fazer uma pausa após trabalhar por horas. Mais tarde naquele dia, enquanto limpa as mesas, ela vê Akane flertando com Hayato e decide marcar seu território, gritando para Akane parar de enrolar. Enquanto Hayato se pergunta por que ela está tão tensa, ele a aconselha a descansar, e enquanto ela continua tagarelando, de repente desmaia de exaustão. Depois de um tempo, ela acorda e vê Hayato sentado ao lado de sua cama no quarto, e ela diz a ele que se sente culpada por ser um incômodo e desmaiar no primeiro dia de trabalho na cabana. No entanto, Hayato a conforta, dizendo que está muito preocupado com ela. Ela então pede desculpas a ele, prometendo ser mais cuidadosa, e então ela pede para ele ficar com ela enquanto descansa. Sim, garoto. Mais tarde naquele dia, após recuperar totalmente suas forças, Ryu imediatamente retorna à cabana, e antes de começar a trabalhar, ela decide agradecer a Hayato por se preocupar com a saúde dela, apenas para encontrá-lo paquerando garotas como de costume. Então ela fica irritada, insultando-o em vez de agradecê-lo como pretendia. Enquanto ela volta a pegar pedidos, Hayato percebe que ela é extremamente sociável, e Shiradiku diz a ele que ela não fala muito sobre si mesma, embora se relacione bem com todos. Enquanto Hayato aconselha Shiradiku a se concentrar em encontrar empregos permanentes que melhorem suas habilidades culinárias, já que ela já está no 3º ano da universidade, Ami o interrompe para pedir permissão para espantar alguns encrenqueiros que estão incomodando Ryu, e ele dá a ela permissão para assustá-los. Quando Ryu agradece a Ami por salvá-la, ela diz a Ryu que Hayato a enviou para protegê-la, e diz que ele ficou chateado quando ela o insultou mais cedo. Então Ryu decide se desculpar com ele, sentindo-se como a principal, apenas para encontrar mais garotas ao redor dele tentando fazer parte de seu harém, e ela acaba insultando-o novamente. No dia seguinte, que é o dia de folga delas do trabalho, as garotas decidem visitar a praia com Hayato para o icônico episódio de praia. No entanto, enquanto as garotas se tocam na praia, o que em nome de quem? Hayato se isola deles para pescar no cais onde costumam passar o tempo, e Akane o encontra lá para falar sobre uma canção de amor que escreveu para seu próximo show, perguntando se ele gostaria de ouvir a letra. Mas eles são interrompidos por Ami, que puxa sua linha de pesca, jogando-o no oceano, e depois o grupo volta para casa. No dia seguinte, na cabana, que está novamente cheia de clientes, Hayato elogia os esforços de Ryu por fazer isso acontecer, mas está preocupado que ela esteja se sobrecarregando novamente. Mais tarde, ele diz para ela fazer uma pausa por algum tempo, ameaçando demiti-la se ela recusar. Então, ela decide almoçar com Shiradiku na cozinha. Quando Shiradiku a aconselha a desacelerar o ritmo de trabalho, já que Hayato parece muito preocupado com ela, Ryu diz que está apenas muito animada por ser tão necessária para alguém. Enquanto isso, uma equipe de filmagem aparece na cabana, pedindo permissão a Hayato para entrevistá-los para uma reportagem sobre cabanas de praia, já que a cabana deles está ganhando grande notoriedade online por causa de Ryu, e ele concorda. Nesse momento, Ryu aparece perguntando qual é a confusão, e quando o entrevistador a vê, ele se lembra de ter trabalhado com ela em um programa de variedades há muito tempo, quando ela era uma estrela mirim. No entanto, ela não parece tão animada em encontrá-lo, dizendo para ele não mencionar o passado, e ela fica chateada quando a maioria dos clientes murmura sobre seu passado, fazendo com que ela saia correndo. Mais tarde à noite, ela se tranca no quarto, recusando-se a sair para jantar, e fica deprimida, pensando sobre seu passado. Mais cedo, as garotas descobriram pelo entrevistador que Ryu era uma atriz famosa durante sua infância, mas sua carreira despencou quando seus pais se divorciaram, fazendo-a desaparecer para o café, pois achava que ninguém a reconheceria lá. Enquanto os outros estão dormindo, Hayato encontra Ryu sentada do lado de fora, e ele diz a ela que tinha a ideia errada sobre ela, pois pensava que ela era naturalmente sociável, mas percebe que é uma habilidade que ela adquiriu através de muito esforço para se virar na vida. Ela então conta a ele sobre seus problemas com o pai e como perdeu sua fama junto com sua família quando estava crescendo, afirmando que suas habilidades são inúteis. No entanto, Hayato diz a ela que ela é uma parte vital do café e reconhece seus esforços por trás do sucesso do café, agradecendo por cuidar do café de sua avó. Então ele a assegura de que nunca a estressará. Depois de dizer o quanto está preocupado que ela esteja se sobrecarregando, ela imediatamente começa a chorar rios. Na manhã seguinte, quando Ryu se encontra com o resto das garotas para discutir seu passado, elas a tratam como sempre, e dizem que seu passado não importa para elas. Alguns dias depois, enquanto fechava a cabana para o dia, Shiradiku vê Kika, a irmã gêmea de Ouka, entrar na cabana, mas a confunde com Ouka, perguntando por que ela está vindo quando estão prestes a fechar. Nesse momento, Ami corre até ela para mostrar seus óculos engraçados, mas Kika a repreende, dizendo para levar o trabalho a sério, fazendo com que Ami fique chateada e saia correndo como um cachorrinho magoado. Enquanto todos estão chocados com o que aconteceu, Ryu pergunta a ela se está se sentindo zangada. No entanto, Hayato suspeita que ela não seja uma de suas amigas. Enquanto isso, de volta ao café, Amy entra correndo no café e encontra Ouka lá, surpreendendo-a. Logo depois, Kika entra, levando Ami a se perguntar se está na Matrix, pois está vendo duas Oukas. Mais tarde, enquanto estão na casa, Kika se encontra com o grupo para informá-los que seus pais a enviaram para verificar Ouka, já que ela não visitou a casa durante os feriados de Obon. E Ouka revela que ligou para casa para avisar sobre sua ausência por causa do trabalho ocupado no café.
No entanto, Kika expressa sua decepção, pois Ouka largou a faculdade para ser designer, mas acabou em um emprego de meio período sem futuro, e também diz que nunca imaginou que viveria em uma casa harém. Quando Ryu tenta falar com Kikuwa, ela lança insultos a todos, chamando Hayato de chefe manipulador que usa seu poder para conquistar garotas, e aposta que uma das garotas já se apaixonou por ele. No entanto, Ouka diz para ela parar de ser rude, começando uma briga com ela. Quando Hayato se cansa das discussões, ele pergunta a Kikuwa por que ela o chamou, e ela, furiosa, lança todos os insultos possíveis contra ele, chamando as garotas de camponesas burras. Imediatamente, Ouka a esbofeteia, dizendo para não menosprezar sua família ou o café, e Kikuwa sai da casa furiosa. Depois disso, Ouka pede desculpas às meninas pelos comentários rudes de sua irmã sobre elas, mas elas dizem que estão bem. Ouka então lhes diz que sua família tem grandes expectativas para ela e sua irmã. No entanto, ela não dá a mínima para as esperanças que tem para ela, deixando sua irmã para corresponder a essas expectativas. Ela também diz que não pode voltar para casa, pois eles apenas a importunariam, porque não conseguem lidar com suas escolhas de vida. No dia seguinte, enquanto trabalhava na cabana, Ryu percebe que Ouka parece estar de mau humor, pois esbarra distraidamente em um cliente, derrubando uma bandeja de copos que estava em sua mão, e as meninas tentam animá-la enquanto limpam a bagunça. Enquanto isso, Kikue, que viu tudo o que aconteceu enquanto espionava Ouka, decide ir ao café para confrontar a Mi depois de ouvir as meninas perguntando a Ouka se ela estava chateada com o que a Mi disse. Quando ela chega ao café, encontra a Mi se sentindo arrependida por ter chateado Ouka, então decide desistir de sua missão. Mais tarde à noite, enquanto Ouka relaxa em seu quarto, ela se lembra de quando ela e sua irmã eram próximas, mas começaram a se distanciar quando contou aos pais seu sonho de se tornar uma estilista. De repente, Hayato entra no quarto dela, trazendo-a de volta à realidade, e ele diz que ela se sente mal por ter tido coisas ruins à irmã. Ele também diz a ela que viu sua irmã na cabana mais cedo, que provavelmente quer se reconciliar com Ouka também, dizendo que Kikui estava apenas verificando como ela estava quando se encontrou com Hayato e as meninas mais cedo naquele dia. Então ele a aconselha a conversar com Kikui para resolver as coisas com ela, dizendo para valorizar sua verdadeira família, e dá a ela o dia seguinte de folga para se reconciliar com sua irmã. No dia seguinte, antes de sair de casa, Ouka conta às meninas sobre seu plano de se reconciliar com sua irmã, se despede delas e sai, apenas para encontrar Kikui em frente à casa. Depois de pararem em uma ponte próxima para conversar, Kikui diz a Ouka que nunca desistiu de seus sonhos por causa dela, mencionando que seus pais têm estado muito preocupados com ela desde que ela se mudou. Então ela diz a Ouka que se sente magoada por ela nunca ter feito um vestido pra ela como fez para as meninas. Então Ouka pede desculpas por negligenciá-la, resolve as coisas com ela e as duas voltam para casa. Mais tarde à noite em casa, Ouka encontra Hayato para agradecê-lo por incentivá-la a se reconciliar com sua irmã. E ela se pergunta como ele sabia que Kikui era sua irmã quando a viu pela primeira vez. Então ele diz a ela que sabe que ela não trataria ninguém que considera a família tão mal quanto Kikui tratou a Mi. Depois que ele a chama de a mais carinhosa entre suas garotas, ela se apaixona por ele mais rápido que um meteoro. No dia seguinte, após se divertir acendendo fogos de artifício com as meninas, Hayato volta a organizar os livros de contas do café e Akane lhe traz um café, dizendo pra ele não se sobrecarregar. Mas ele diz que não tem outra opção, pois é o dono da loja, acrescentando que as coisas ficarão menos estressantes quando a cabana fechar no final do verão. Depois de expressar como se sente triste pelo fato de a cabana estar prestes a fechar, Akane dá uma olhada na biblioteca dele, afirmando que ele deve saber muitas coisas enquanto Hayato guarda uma imagem mental de suas roupas íntimas expostas. De repente, ela muda de assunto, perguntando se ele sabe que alguém tem sentimentos por ele, e começa a rastejar em sua direção, mostrando seus grandes seios pra ele, enquanto pergunta se ele está a fim de transar. No entanto, Hayato mantém sua virgindade. Ela então cita uma linha de um dos livros dele que é interpretada como uma confissão de amor e que inicialmente ele finge não entender o que significa, dizendo a ela que está muito ocupado gerindo o café no momento, mas depois ele responde com uma citação do mesmo romance e enquanto ela está indo para o quarto, aceita o fato de que a resposta dele à sua confissão terá que ser adiada por agora. No dia seguinte, Hayato junto com as garotas vai a uma casa de banho próxima, já que suas banheiras não estão funcionando, e no caminho Akane olha com ciúmes para Ryu enquanto ela flerta com Hayato. Ao chegarem à casa de banho, as garotas falam sobre as vezes que vieram ao banho com a avó de Hayato enquanto se trocam e depois entram no banho. Enquanto a Mi toca Ouka em seu lugar especial, Akane chama Ryu para lhe dizer, para algo com uma aparência séria, mas ela decide não dizer nada e entra na banheira. Enquanto isso, na seção masculina do banho, Hayato é muito covarde para entrar na banheira quente como os outros homens, e por causa disso, eles o intimidam. Mas então, eles o elogiam por ter um grande instrumento, fazendo com que a imaginação das garotas fique a mil ao ouvirem a conversa do lado delas do banho. Mais tarde, o dono da loja de Wagashi pergunta às meninas sobre seus sentimentos em relação a Hayato, enchendo o ar com uma aura desconfortável, e Akane direciona a pergunta para Ryu, mas ela evita dar uma resposta direta, então sai do banho. Enquanto se toca, Ryu reflete sobre seus sentimentos por Hayato, e logo depois, Akane aparece para dizer a ela que tem sentimentos por Hayato. Após o banho, Hayato se encontra com as garotas em frente à casa de banho, e Akane se oferece para preparar um café para Hayato quando voltarem para casa, apenas para irritar Ryu. Antes de saírem, Ryu se lembra de que precisa visitar a loja para comprar suprimentos para o café da manhã do dia seguinte, e Hayato é forçado a acompanhá-la enquanto Akane os observa com raiva enquanto se afastam. Mais tarde, enquanto voltam para casa, Ryu parece distraída enquanto pensa no que Akane lhe disse mais cedo. No entanto, quando Hayato pergunta o que a está incomodando, ela diz que está bem.
Enquanto continuam seu caminho, ela enlouquece pensando na resposta dele à confissão de Akane e quer desesperadamente saber o que ela significa para ele, fazendo-a perceber que tem sentimentos por ele. Quando chegam à frente da casa, ela reúne toda a coragem do corpo para confessar a ele, mas apresenta isso como uma pergunta hipotética, perguntando o que ele faria se ela confessasse como fez. Ao que ele responde que ficaria feliz, mas que atualmente não tem tempo para pensar em coisas assim, pois está ocupado administrando o café. No dia seguinte, enquanto fechava o café, Ryo fica irritada ao ver Akane flertando com Hayato e a confronta enquanto Hayato faz sua fuga. Então, ela finalmente admite a Akane que tem sentimentos por Hayato, e Akane pede desculpas por provocá-la, explicando que queria fazê-la abrir-se sobre seus sentimentos. Depois disso, as duas terminam a briga e concordam em uma competição justa para ser a única amada de Hayato. No dia seguinte, enquanto Hayato realiza uma reunião com as garotas, ele sugere que elas criem um novo item de menu exclusivo para o café. E inicialmente, as garotas zombam de sua ideia. No entanto, Akane inicia uma batalha de harém ao apoiar sua ideia, provocando Ryo a aderir também, deixando as garotas se perguntando o que está acontecendo entre eles. Mais tarde, após a reunião, Hayato ajuda Shiragiku a criar um novo item para o café, mas ela fica irritada com ele quando ele menciona que ela terá que se mudar da casa eventualmente, mesmo quando ela diz que ficará para sempre. E quando ela ameaça parar de ajudá-lo, ele pede desculpas a ela. Depois de terminarem de fazer o prato, Shiragiku comenta sobre como o verão passou rápido e pergunta a Hayato se algo romântico aconteceu com ele recentemente. Enquanto ele tenta evitar a pergunta, ela de repente confessa a ele, afirmando que foi a primeira a se apaixonar por ele, mas que nunca poderiam sair juntos porque sabe que acabaria o deixando triste algum dia. Ao ouvir isso, Hayato fica chocado e diz a ela que tudo parece muito repentino. Imediatamente, ela fica bêbada, agindo de forma imprópria enquanto se despe e tenta montá-lo. Mais tarde naquele dia, depois que ela dormiu para se livrar do álcool, Hayato acompanha Shiragiku para comprar alguns ingredientes para o novo item. E no caminho, eles encontram alguns de seus parceiros de negócios, aos quais Hayato pede ideias para um prato, já que os pratos deles no festival de verão estavam saborosos. Enquanto eles dão alguns conselhos sobre o prato, dizem que aprenderam receitas com a avó dele, quase revelando algumas informações sobre o passado da mãe dele. Então Shiragiku agarra de repente e foge com ele. Mais tarde, quando param na praia, Hayato suspeita que ela está escondendo algo dele e a confronta sobre isso. Então ela conta a ele sobre a vez em que visitou o café com seu pai quando era pequena para se encontrar com a avó dele, uma chefe talentosa. Ela então narra como o conheceu pela primeira vez e como ele a salvou de problemas na época, enfrentando um homem malvado em quem ela acidentalmente derramou sua comida. No entanto, Hayato parece não se lembrar de ter tido um encontro assim quando era pequeno, perguntando por que ela não lhe contou sobre isso antes. E em resposta, ela explica que quando veio aprender a cozinhar com a avó dele, fez uma promessa de não contar a ele que ela era uma chefe famosa. Ao ouvir isso, Hayato percebe que sua avó largou o emprego de chefe para cuidar dele. Mais tarde à noite, Hayato senta-se no café expressando como se sente culpado após saber que sua avó desistiu do sonho de abrir um restaurante na Espanha para voltar ao Japão e cuidar dele, já que seus pais haviam falecido, e que ela não abriu um grande restaurante no Japão para que ele não descobrisse que ela abandonou sua carreira para cuidar dele. Quando Shiragiku vê no café com uma expressão triste, ela diz que ele não deve se culpar, mas ele responde que ela lhe disse que não poderia namorá-lo porque se casassem, ele descobriria o segredo, pois o pai dela foi aluno da avó dele. Quando ele está prestes a sair do café, ela diz que perguntou à avó dele se ela tinha algum arrependimento por ter desistido de sua paixão como chefe. Mas ela respondeu que nada disso importava, pois o tempo que passou com Hayato foram os anos mais felizes da sua vida. E mesmo quando ela tinha poucas finanças, ela disse que Hayato era a razão pela qual ela estava vivendo. Comovido pelo que ela disse, Hayato afirma que ela nunca lhe contou nada disso. Então ele se lembra de uma vez em que assistiu às flores de cerejeira com sua avó, e seu humor melhora ao perceber que sua avó lhe mostrou uma vida inteira de amor no café, dando-lhe mais motivos para não deixar o café falir. Então Shiragiku diz a ele que, após a morte da avó dele, ela decidiu apoiá-lo como sua família se ele algum dia voltasse para assumir o café. E logo depois, as garotas invadem o café, prometendo que vão apoiá-lo enquanto choram, pois ouviram tudo o que ele discutiu com Shiragiku. No futuro distante, uma jovem entra na casa e vê uma foto das garotas na mesa. Então Hayato, que agora é um velho, entra. Ela então diz que chegou em casa, chamando-o de papai, e pergunta se a mulher na foto era sua mãe quando trabalhava meio período no café, apontando para a foto. Depois que ele confirma sua afirmação, ela pergunta quando ele se apaixonou por ela, mas ele desvia da pergunta, dizendo que foi há muito tempo.